Boa tarde, gente. Me apresentando, eu sou o Diego, eu sou militante da Enexo, que é executiva... Falar daqui. Pode ser assim. Hã? Tá. A Enexo é executiva de estudantes de comunicação social, e também a gente constrói o FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização, né, dos Meios de Comunicação Social. E tem uma discussão muito forte aí, que é sobre a democratização. E entre as principais pautas, assim, para a gente realmente fazer uma comunicação democrática, de fato, é a importância de se criar conselhos nacional, conselho regional, conselho municipal de comunicação, né? A gente vê que hoje a população como um todo, não só os trabalhadores da comunicação, que são muitas vezes usados até como ferramenta só para transmitir as coisas, né? A gente não tem a oportunidade de opinar, a gente não tem a oportunidade de construir uma comunicação mais coletiva, mas a população também, né? A população que não tem acesso aí aos meios de comunicação, ela não tem voz aí na mídia, e na grande mídia. E a gente vê, né, que por todos os problemas aí que a Rede Minas tem, estruturais, né, ela se diferencia um pouco, ou posso até dizer, se diferencia muito, né, dos outros grandes veículos de comunicação em vários aspectos. Por quê? Porque ela ousa mais. Ela ousa em ser educativa, né? Porque para a TV, como um mercado, ela não deve ser educativa. Pelo contrário, ela deve produzir mercadoria. A comunicação, a notícia, tudo vira apenas um processo de mercadoria. E a Rede Minas, ela rompe com isso, né? E desestruturar uma rede estatal. Aí tem a polêmica, né, entre porque a rede... A rede pública... Oi. A rede pública é quando tem realmente, de fato, a participação popular, de maior parte da população na produção, né? A luta pela TV pública seria justamente o que você falou, né? De nós que trabalhamos, né? Eu faço estágio aqui, né? Eu até me considero como trabalhador da Rede Minas também. Nós que trabalhamos na TV temos também o poder de decidir mesmo a própria direção da TV, ou, enfim, vários aspectos de programação, e mais do que isso, para ser pública, a população de fora, não só os trabalhadores da comunicação, poderem decidir isso, né? E para a luta, para se criar uma TV pública forte, de fato, é fundamental que se criem conselhos, porque conselhos deliberativos, não só consultivos, né? Porque se for só consultivo, a gente vai chegar lá e vai tentar dialogar com esse governo, que, como já foi colocado aqui, é um governo que não quer dialogar. Para ele, é até bom politicamente desestruturar a Rede Minas. Porque se eu troco totalmente o quadro de trabalhadores que produzem conteúdo naquela TV e coloco um novo, até que a Rede Minas volte a ser o que é hoje, ou se vai voltar a ser, é um processo muito longo, né? E a forma como está sendo tocada essas políticas é uma forma forte de estruturação da Rede Minas, e é uma estratégia até grande, até para todos os governos, né? Inclusive esses governos que gastam aí milhões com propaganda, como foi dito aqui, né? Então, é importante, aí tu perguntou até a questão dos canais, né? Eu estava nas manifestações, né? A gente estava na ocupação lá da Câmara, construímos aí a Assembleia Popular Horizontal, que foi um exemplo aí de democracia para a cidade, que foram criados GTs, né, como uma forma de tentar pressionar o governo a criar também um conselho de comunicação, né? O próprio Anastasia falou na reunião que foi feita com ele, que terão reuniões com cada GTs, né, e o GT de comunicação tem como a sua principal pauta aí a criação de um conselho regional de comunicação, e esse conselho deve ser ocupado pela população, né? Principalmente nós, trabalhadores da comunicação também, mas a população da periferia, principalmente, que é a que mais sofre também com as programações da TV, que criminaliza, está sempre criminalizando. A população LGBT também, ela tem a função fundamental de ocupar também os espaços da TV, né? As mulheres também, que são mostradas e vistas como objeto, principalmente na grande mídia, né? Então, todo esse processo político, ele pode começar com esse processo de mobilização, e eu acho que o conselho é uma questão muito importante. Só para finalizar, desculpa, falei pra caramba, mas é porque é um tema que eu gosto muito. Para fazer uma pergunta assim, como fazer isso, assim, eu acho que a gente deve estar sempre junto, assim, com a luta sindical também, porque são trabalhadores que estão sendo jogados para fora daqui, assim, de uma hora para outra.
E a gente sabe que os jornalistas, comunicadores no Brasil estão muito separados. Assim, a gente não vê uma união no Brasil até hoje, uma união de fato dos trabalhadores de comunicação, né? E isso também é um problema, assim, que eu acho que deve ser discutido. Mas não foi nem meio uma pergunta, foi mais mesmo ideias que eu estou jogando para a questão da reflexão mesmo, né? De que é uma luta muito difícil, né? E a luta pela manutenção da Rede Minas é fundamental até para pensar no próprio conselho, né? Que seria uma forma de se criar essas interlocuções e tal. Ô, Diogo, eu vou falar uma coisa para você, assim, mais assim, Índia velha, né? O problema da gente estar há muitos anos numa coisa é que a gente tem muita experiência. Primeiro, não tem que criar conselho porque ele existe. O problema dos conselhos é que eles existem, Diogo. E eles são simplesmente inócuos. Então, aqui na Rede Minas tem um conselho, vocês sabem como é que ele funciona? Vocês sabem qual que é a composição dele? Para que ele serve? Eu fui desse conselho. Não serve para absolutamente nada. Ele é formado de secretários de Estado e você vai lá para assinar a prestação de contas. Todas as vezes, eu e o colega que era comigo aqui, o funcionário, a gente tentava pautar o conselho, todo mundo olhava para a gente assim como se a gente nem existisse, entendeu? Então, assim, ainda é uma forma de representação que, a despeito da legitimidade, ela não tem assim, nenhuma garantia de que isso realmente vai significar a democracia. No Estado, tem um conselho estadual. Já foi empossado alguma vez, Rael? Nunca. Esse conselho nunca. Ele existe, eu tenho até o número da lei, depois, se você quiser, porque eu sei tudo a respeito de conselhos. Ele existe, nunca foi empossado, né? Então, assim, eu acho que, claro, eu acho que vocês tiveram, com as manifestações, algumas experiências de democracia mais descentralizada que são muito interessantes para pensar soluções, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, a pergunta, é exatamente o que tem que ser feito, né? Na minha experiência da militância da TV pública, ela sempre foi muito capitaneada pelos órgãos de comunicação, ou seja, pela militância da comunicação, como o FNDC, por exemplo, e, muitas vezes, pelos próprios dirigentes, porque os dirigentes da TV ganham muito com essa coisa, com essa rubrica de público. Eles mesmos falaram, não, esse negócio é legal, a gente consegue isso, consegue aquilo, a gente se organiza, faz um fórum, não sei o quê. Agora, eu hoje estou vendo aqui uma coisa diferente, porque isso que está acontecendo aqui é novo, sabia? A sua fala, para mim, é nova. Então, assim, isso já eu acho muito mais interessante, porque, a meu ver, assim, a despeito de você ser um trabalhador, vocês serem trabalhadores, o jeito que vocês estão falando é uma visão muito mais política e que eu acho que pode ser muito mais interessante para as outras pessoas. Porque é muito difícil você vir assim para um cara, meu nego, o que é mais importante para você numa política de educação? O cara fala, escola boa, professor bom e tal, não é? O que é importante na política pública de saúde? Hospital, médico, legal e tal, parará. O que é importante para você para uma política pública de televisão? Sabe? Não é uma coisa que está clara, né? Não é uma coisa assim que a gente consegue apontar. A gente vem com um discurso, né? Cheio de palavrórios e tal, parará. Quer dizer, essa televisão ela precisa começar a ter uma cara, né? Eu defendi muito isso, uma face, né? Uma pauta. Muitas vezes, vocês mesmos podem se perguntar se vocês não podiam ter tratado aquilo de uma maneira, né, que traduzisse uma ideia, um conceito, né? Como é que eu pauto isso? Como é que a minha teclinha predileta é debate público. É debate público, é debate público, é debate público. Quer dizer, como é que chega... Eu gosto de um autor aí que chama Pierre Lévy, que todo mundo já deve ter lido, ele fala que uma técnico-democracia ela depende das pessoas entenderem o que é isso, para poder pensar em deliberar. Saca? É muito difícil você entender a dimensão desse negócio. Olha o tanto de coisa que nós falamos da OCIP, do financiamento, da lei de incentivo, da não sei o quê. Como é que o cara lá, seu Zé, Dona Maria, entendeu? Que são os interessados, como é que chega neles? Como é que eles entram nessa tecnodemocracia? Como é que eles começam a entrar nisso e achar os canais? Canal de comunicação, canal de deliberação, você força, você cria na porrada. Né? Ele não vai aparecer. Essas reuniãozinhas com secretária, não sei o quê, né? É só mesmo para a imprensa ir lá e dar nota depois, esquisitas, por sinal. Todo mundo... A nota que eu li hoje na Secretaria de Cultura, que vocês estão super satisfeitos. Estava lá a sua foto.
você bem diferente assim, né? E não, reunimos com os funcionários, estão sabendo de tudo, está ótimo, está super legal. Então, vocês podem ir lá, eles vão fazer outra matéria dessa. Né, e falar, não tem nada não, está acontecendo nada não, isso é um processo. Né, é uma questão do Estado. Esse Estado, nesses últimos 10 anos, 12, 11 anos, ele tem uma característica assim, que me incomoda profundamente, que é de uma profunda... São tecnocratas. Né? É uma tecnocracia. Você pega assim, esses termos de... Depois vocês podiam dar uma fuçada nisso que eu fiz hoje, os tais termos de parceria da Rede Minas, que é a DTV, com o Estado, cheio de equações matemáticas, sabe? De avaliações. Então, tal verba tem que ser avaliada com EMC igual C, linha, tá, parará, para dar uma nota para aquilo. Depois tem os critérios espantosos, espantosos. Quando é que vocês participaram da discussão disso? Vocês mesmo, internamente. Quando que essa televisão se democratizou? Internamente. Quando o conteúdo da televisão foi discutido por vocês, internamente. Né? Eu acho que esse passo é fundamental, Leandro. Sabe? Quando eu fiz o projeto de transição da TV, quem começou foi até Israel e passou a batata para mim, que era a transição da TV analógica para digital, eu tentei várias vezes fazer uma assembleia com os funcionários para poder botar em discussão isso, porque já que está digitalizando, o que pode ocorrer na mudança da estética, de uma linguagem, né, de uma série de coisas? Não consegui. Foi impossível fazer isso. É um Buda. Né? Então, tem que matar o Buda. Acho que você toca num ponto importante, sabe, Regina, que mostra o interesse real de se fortalecer essa TV, né? Por que a TV ainda não foi digitalizada como se deve, né? Ela tem avançado a passos de tartaruga nessa direção, né? Mas durante os meus últimos 6 meses aqui, eu me dediquei exclusivamente à formulação de um projeto preliminar, no meu caso, do ponto de vista conceitual, digamos, junto com o Meirelles, que é o diretor técnico, que era responsável pelo projeto técnico. Era um projeto de uma nova televisão na era digital. Assim, que destinação se poderia dar para essa emissora de uma forma que ela pudesse, de fato, avançar em direção ao que deveria ser a sua essência, que é atender às necessidades do cidadão, ajudar a melhorar a vida do cidadão nos 853 municípios e não conversar só com Belo Horizonte, por exemplo, né? E como a TV digital também foi um processo de queda de braço com os detentores das outorgas, os grandes grupos econômicos e de comunicação, a gente acabou herdando uma TV digital que é um arremedo do que poderia ser. E eu sei que eu não conheço o projeto da Regina, mas a Regina partiu disso até onde eu fui. Eu saí daqui nesse momento para ir para a TV Brasil, né? No começo da TV Brasil, acompanhei muito de dentro aquele percurso também que foi, se não tão mais tormentoso do que o dia a dia aqui da dificuldade de se mover sem ter recurso nenhum, porque lá recurso não é problema, o problema é mentalidade. E vocês não têm noção de como eu tive saudades de vocês todos. Porque, nossa senhora, aquilo era parte do momento, acho, de um embate de muitas dificuldades, né, da tentativa de se implantar um projeto nacional de televisão pública no país. E eu acho que também seria ilusório imaginar que pudesse ser mais tranquilo do que foi. Mas só para não me perder muito, se um dia vocês quiserem conversar sobre a TV Brasil e sobre isso que eu vivi nesse ano e meio inicial dela, a gente pode conversar também. Mas retomando aqui, eu acho que num momento em que o governo acena com a construção de uma nova sede no Barro Preto, que vai congregar Rede Minas, Rádio Inconfidência e a Filarmônica,
eu acho que a gente está, mais uma vez, perdendo o bonde. Porque em que medida se discutiu qual é a estrutura de televisão que é necessária para se fazer a televisão que se gostaria de fazer, por exemplo? Os funcionários foram chamados a isso, né? Os funcionários têm ideia, têm um projeto de televisão, é isso que o Léo falou, é muito sério. E eu vi isso com toda clareza também. Tem um para-casa que vocês todos precisam fazer, nós todos precisamos fazer, né, o tempo todo. Eu senti um estranhamento muito grande quando eu voltei para a Rede Minas. Eu já tinha trabalhado, tinha tido uma passagem relampejante por aqui antes, e não me envolvia tanto com as diferentes áreas da TV. Mas quando eu comecei a botar em questão as decisões que eram tomadas editorialmente em alguns programas, da perspectiva da política pública, as pessoas olhavam para mim com um olho arregalado, como se eu fosse um ET. E aí eu percebi que a gente tinha que dar um passo atrás, e naquele momento a gente optou por fazer uma série de seminários. Eu trouxe, por exemplo, Hermano Viana, eu trouxe várias figuras que pensam e fazem televisão para falar aqui no auditório, para a gente tentar amadurecer um pouco a visão também, né? E tentar entender o que é que nos distingue da TV comercial, né? Esse embate todo ideológico que se dá prestigiando ou não a televisão, ele está entranhado na sociedade como um todo. Então, quando, por exemplo, eu fui participar de um debate na Universidade Federal de Santa Catarina, numa época em que eu morei em Florianópolis, e a situação da TV pública de lá é uma coisa triste, triste, de abandono absoluto. Agora parece que houve, nos anos recentes, uma aproximação com a TV Brasil, que estava tentando estruturar um núcleo lá. Não sei como é que isso avançou. Mas a mentalidade das pessoas que comandavam a área de comunicação da Universidade Federal era uma coisa triste. Porque a mentalidade que se tinha ali é de que a obrigação deles era formar profissionais para o mercado. E o mercado, quando se fala isso numa cidade como Florianópolis, que é o maior IDH do Brasil, é o mercado da classe média, que é o quê? A Globo. Então, uma universidade pública, bancada com recurso público, fica formando ou deformando a mentalidade dos seus alunos, tentando enquadrá-los num modelo não é só de televisão, mas de mundo formatado que reproduz uma lógica consumista, preconceituosa, né? Tá tudo torto. É semi-desesperador se a gente for olhar, né, o conjunto da confusão, mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser encorajador. A gente tem que saber que cada vez que a gente se reúne desse jeito, a gente está indo contra uma lógica, e que não vai ser fácil mesmo, não. E que essa conversa não vai acabar no concurso, né? E que depois do concurso, depois dos supostos servidores que vão mover essa televisão, haverá outro embate. Porque quem é que garante que essas pessoas são habilitadas a fazer televisão? Eu vou dar só 2 exemplos. O concurso da Inconfidência, com todo respeito aos profissionais de lá e tal, selecionou gente que não tinha condições motoras de desenvolver a atividade para a qual foi contratado. Entende? O concurso da TV Brasil, e a TV Brasil está sendo seriamente penalizada nesse momento pelo concurso que ela teve que fazer lá também. Ele selecionou para cinegrafista gente que nunca tinha visto uma câmera na vida. Não é nem pego. Então, por aí, a gente tem ideia do que é o processo de esvaziamento à prestação que está por trás de determinados discursos e defesas, né? Eu não sou contra concurso para servidor público, mas eu não vi nenhum motivo até agora para ser a favor que uma emissora de televisão seja operada por servidores públicos. Eu desconheço absolutamente uma única emissora no mundo que seja boa
e que seja operada por servidor público. Então, peraí, eu acho que a gente também não pode deixar de se posicionar nesses momentos, sabe? E aí, respondendo a questão do Perry, eu acho que tem um embate agora e que exige mover determinado perfil de aliado, que é um embate jurídico. A discussão ainda está na esfera jurídica. A gente está falando de um projeto aprovado na Assembleia. Já há uma lei que institui o concurso, muito bem, mas as leis mudam, né? Se as leis não mudassem, não precisava ter uma Assembleia. Então, por que essa lei foi aprovada, a gente tem que acatar essa lei? Outra coisa, o Ministério Público. É um equívoco absoluto o Ministério Público desqualificar o CIP aqui, com base no argumento de que é uma operação governamental e que precisa ser feita por servidor público. O Ministério Público deveria defender o bom uso do recurso público. Pelo amor de Deus, alô, advogados, acorda, porra! Esse legalismo imbecil, desse jeito, que não olha para o resultado das coisas, mas só para o meio e não para o fim. Né? Outra coisa estúpida, que também envolve um aprofundamento da questão jurídica, um dos questionamentos que se faz ao CIP é que as OCIPs não podem atuar em áreas fins no governo. Ora, bolas, desde quando é papel do governo fazer televisão? Eu nunca soube disso. O papel de governo é fazer política pública. Televisão é área meio para transmissão de políticas públicas para um alcance maior. Tratar a televisão como área fim é outro equívoco jurídico. Onde é que estão os advogados do mundo, pelo amor de Deus? Será que a gente vai ficar colecionando equívocos e tratando tudo dessa perspectiva política mais rasteira e preguiçosa, em vez de enfrentar o que se deve? O que é que se quer, afinal? Uma televisão quadradinha, feita por gente que é funcionário público, ou uma televisão boa? Né? Não me satisfaria com a televisão que eu ajudei a fazer no momento que eu estive aqui, não me satisfaria com a televisão que a gente tem hoje. Eu não acho que a gente tinha ou tem uma televisão boa. Mas eu acho que ela tem grandes ganhos. Eu acho que ela avançou muito nos últimos anos. Né? E eu acho que ela pode avançar muito mais quando ela tiver condições minimamente adequadas e ela for tratada como o que deveria ser por nós todos, como um bem da nação. A televisão não é do governo. A política de radiocomunicação, de radiodifusão do país, esse sistema de outorgas, é bom que a gente frise isso todos os dias. A televisão comercial é nossa também. Não existe televisão privada. O que existe é um empresário que opera essa prestação de serviços a partir de uma outorga. O FNDC sabe muito bem do que eu estou falando, né? Já participei de inúmeros debates aí pelo Brasil com gente do FNDC, que inclusive é o fórum, o ambiente mais qualificado de discussão da democratização das comunicações, que passa por isso tudo. A gente está falando de uma sucessão de distorções, de sequestros do patrimônio público, que não são questionados pela sociedade, porque ela não sabe que é disso que se trata. Né? Se a operação de televisão como um todo e de rádio como um todo é feita mediante outorga, é feita mediante concessão, e quem concede ao governo, o governo não tem nada que é dele, não. O governo opera o que é de todos nós. As rádios e as TVs do Brasil são de todos nós. Então, elas têm que atender aos nossos interesses, e não aos interesses dos seus operadores. Né? Não é imoral imaginar que hoje 6 famílias controlam praticamente 90% da audiência do Brasil. Não é muito estranho que isso não seja questionado? Onde é que está a imprensa independente desse país?
Onde é que estão esses veículos de comunicação que ficam batendo no peito e apontando para os outros para acusá-los de corrupção, de má condução da coisa pública? Espera aí, que tipo de jornalismo é esse que não é capaz de questionar os seus próprios pares? Porque é isso que está em jogo, né? Por que o governo bota tanto dinheiro na TV comercial? Sobretudo na Rede Globo, que detém mais de 70% da verba publicitária do país. Não é imoral isso? Não está errado? Não está errado? Por que o governo faz isso? Porque a Globo, do outro lado, é também uma força política, né? Então, e os governos sabem que esse jogo de toma lá da cá é uma maneira de encobrir, de criar cortinas de fumaça quando determinados temas delicados vêm à tona, né? Isso não é aqui só, isso não é em Belo Horizonte, em Minas Gerais, isso é no Brasil. Enfim, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade agora. E essa oportunidade não pode se esvaziar na questão só do concurso, dos empregos. A gente não pode descontextualizar isso desse universo que é muito mais amplo. E eu concordo com o Diego. O momento, a Assembleia Popular Horizontal, eu também tive a oportunidade de acompanhar muito de perto, mostra isso com toda clareza, é de a sociedade civil tomar as rédeas do processo político. Ela precisa ocupar todos os espaços. Onde não houver espaço, ela precisa criar os espaços. A gente já tem, por força de lei, os espaços mínimos para começar a interlocução, que são os conselhos. Onde os conselhos não foram empossados, a sociedade tem a obrigação de cobrar que eles sejam empossados. Onde os conselhos de comunicação na esfera dos governos, nas instâncias de comunicação pública, elas também têm que ter conselhos. A que servem esses conselhos hoje? Quem são essas pessoas? De que maneira vocês que trabalham aqui monitoram o trabalho que eles fazem? De que maneira esses conselheiros representam o que vocês acham que essa emissora deveria ser? Quer dizer, tem um processo de desconstrução da engrenagem que precisa ser feito. A gente não faz o beabá mais elementar e depois, quando a água está chegando no nariz, sai gritando pelo mundo. É todo dia, galera. Não é hoje, não é na hora do desespero, no meu emprego, pelo amor de Deus, é todo dia. Né? É um estado permanente de alerta. É isso que eu quero sugerir para todos nós que temos alguma preocupação, que atuamos na área de comunicação e temos alguma preocupação com o destino que vem sendo dado para a política de comunicação no país. E que militam minimamente ou têm visão da importância desse processo de democratização das comunicações, que, inclusive, envolve o Marco Civil da Internet, que está em discussão no Congresso. Quem é que está monitorando isso de todos nós? Eles estão tentando fechar o cerco da internet, porque a internet é uma força tão grande ou maior do que a concessão de rádio e televisão. Mas não é por isso, porque a internet é capaz de servir como contraponto, como um contraditório, né, que até 10 anos atrás não existia, e que hoje criou um outro embate que é capaz de levar tanta gente para a rua e fazer ocupar os legislativos do Brasil afora, botar 100 mil pessoas em Belo Horizonte, 1 milhão de pessoas pelo Brasil, nas ruas e tal. Esse cerco vai aumentar sobre a internet, do mesmo jeito que há o controle sobre o que é a política de radiodifusão, de rádio e televisão. O maior esforço da política hoje é para fechar o cerco na internet, para começar a cobrar. O que é cobrar o tráfico de dados na internet? É tirar uma parcela da população que não tem grana para isso. Aí você já começa a esvaziar a capacidade de mobilização. Vocês entendem? A gente não pode ter ingenuidade em relação a qualquer ato de governo que envolva política de comunicação no Brasil. A gente está falando de um país que foi ocupado para
exploração, né, para tirar o que se tinha, que depois foi retalhado, né, nas capitanias hereditárias, que foram pedaços de país entregues para determinadas famílias. Então, quando a gente ouve falar com orgulho dos quatrocentões de São Paulo, a gente está ouvindo falar de quem? De gente que recebeu um pedaço de país lá atrás e é rico até hoje. Por quê? Por quê? Então, é disso que se trata. Assim, a gente tem que conectar isso com a história do país. Olha só o tamanho da complexidade dessa confusão, mas é traduzir isso todo dia. Em cada coisa que acontece, a gente tem que puxar o fio da meada e ligar as coisas entre elas e de outro lado, sair do nosso gueto também. Sair do nosso gueto e ir para a disputa que se dá entre sociedade e poder público, que está em várias outras esferas. Então, quando a gente vê uma prefeitura que derruba 22 mil árvores em um ano, como a de Belo Horizonte fez, e não se move em relação a isso, a gente está avalizando essa mesma coisa. Por quê? Porque são as mesmas elites econômicas que estão defendendo a especulação imobiliária acima dos interesses da sociedade. Vocês compreendem? Essas coisas não estão desconectadas. Quando um movimento como a Praia da Estação toma forma e cria um polo de resistência, como se criou historicamente, eu diria, em Belo Horizonte, exemplarmente, ele está reagindo a exatamente isso. Espera aí, como assim eu não posso ir para a praça pública a hora que eu quero, do jeito que eu quero, para fazer o que eu quero? A praça não é pública? Vocês entendem? É tudo parte de um mesmo mecanismo de manipulação dos interesses e do patrimônio da sociedade em favor do benefício de determinados grupos econômicos, financeiros, religiosos, políticos, o tempo todo. O que me alivia nessa questão, eu preciso confessar para vocês que eu realmente acho que esse modelo de televisão que se tem hoje é um modelo fadado ao envelhecimento precoce, muito rapidamente. Eu realmente não acredito nesse modelo com centenas, milhares de funcionários por emissoras. Eu acho que é tempo também de se reinventar o modelo de televisão. Mas, enfim, é isso que se tem hoje, né? E se for para ter isso piorado, eu vou fazer a defesa disso enquanto eu puder, né? E acho que a gente, de outro lado, não pode perder a oportunidade de entender que nós todos somos Roberto Marinho hoje. Olha que alegria. O que me impede de ter uma rádio? Nada. Eu vou na internet, crio uma web rádio, eu sou dono de uma rádio. O que me impede de ter uma televisão? Nada. Vou para a internet, crio uma web TV, tenho uma televisão. O que impede de ter um jornal? Nada. Vocês entendem? Então, o campo de forças do embate ideológico, da disputa pelo direito à voz, porque é disso que a gente está falando, por uma visão de mundo diferente da que atenda apenas a meia dúzia de grupos econômicos, ele está posto. Vamos fazer a nossa parte, né? Tem uma tag que eu adoro, e a gente tem aqui o homem ninja das ocupações, que é o Jean. Esse cara aqui e mais um transmitiram durante 200 horas ao vivo a ocupação na Câmara Municipal. Que coisa linda, isso é história. Vocês entendem? E a tag que eu mais gosto de usar hoje exatamente tem a ver com isso. Nós somos a mídia. Né? A gente tem que continuar fazendo um embate com o poder público, sim, porque ele não pode tratar um bem que não é dele, mas é da sociedade, do jeito que ele bem entender, arbitrariamente. E não pode tratar as pessoas que estão envolvidas e que fazem com muito esforço o dia a dia disso do jeito que ele bem entender, arbitrariamente. Respeito é bom e todos nós gostamos e exigimos que se tenha, né? Agora, no paralelo, eu não vou me amarrar a isso. Eu não estou acorrentado à ideia de uma televisão broadcast, porque eu acho que isso está datado. Né? Vamos defender isso, sim, enquanto direito do cidadão que nós temos, mas vamos também abrir outras possibilidades e cercar de todos os lados possíveis e imagináveis. Desculpem
às vezes eu me empolgo e saio falando loucamente.